Letra F, tá? Então, mantive aqui aquilo que a gente concluiu do item E, tá? Para a gente ver se precisa ainda acrescentar mais alguma informação. Então, eu vou deixar essa informação aí no quadro ainda, para a gente voltar ela caso seja necessário. Agora, na letra F, eu tenho log de 0 na base 2, tá? Então, como que a gente tentaria resolver? Tá? Chamando isso aqui de x, eu vou ter 2 elevado a x é igual a 0. E aí, 2 elevado a quanto que dá 0? Mas você pode pensar, será que é 0? 2 elevado a 0? Não, 2 elevado a 0 não é 0. 2 elevado a 0 é 1. Né? Então, é aquela mesma coisa. Para responder isso aqui, é a mesma coisa que eu usei no item E. Né? Olha para o gráfico da função exponencial, né? 2 elevado a x. O gráfico disso sequer encosta no eixo x. Ou seja, o resultado jamais pode ser 0. Ou seja, 2 elevado a qualquer cara jamais vai ser 0. Não existe solução. Então, eu vou botar aqui resposta. Não existe solução. Agora eu escrevi com palavras mesmo, só para vocês saberem que é permitido, tá? É ok escrever isso. Tá? Eu vou até colocar outra simbologia. Ali eu escrevi o conjunto vazio de um jeito, no item anterior. Eu vou escrever agora com outra anotação para conjunto vazio. É escrever assim, o conjunto solução é igual ao conjunto vazio. Pronto, põe 2 colchetes assim, sem nada dentro, que isso é outra anotação para o conjunto vazio. Ela é menos comum. Aquela bolinha cortada é mais comum, tá? Agora, cuidado. Escrever isso aqui está errado. Achar que isso aqui é um conjunto vazio, isso está errado. Tá? Isso aqui não pode escrever, não. Porque isso aqui é um conjunto unitário. Tem alguém lá dentro. Ou conjunto vazio. Bizarro, né? Mas, paciência. Tá? Então, por que não... Vamos pensar agora o que impediu a existência de solução para essa equação e, portanto, para responder a questão. Tá? E aí é o fato disso aqui ser 0. Tá? Esse número aqui, deixa eu já começar a colocar os nomes. Esse azão aqui, ele representa um cara chamado logaritmando. Logaritmando. Tá? E esse B aqui, eu já falei, acho que já mencionei algumas vezes, ele representa um cara chamado base. Tá? Então aqui eu tenho a base do logaritmo e aqui o grandão é o logaritmando. Tá? Ou seja, então a gente acabou de concluir que esse logaritmando ele não pode ser 0. Tá? Então o que eu tinha escrito aqui, que o A tem que ser, que o A não pode ser negativo, né? Ou seja, que a princípio ele poderia ser 0 ou maior do que 0, já tem mais uma restrição. Ele também não pode ser 0. Então, atualizando aqui a nossa restrição, o A não pode ser nem negativo, nem 0. Portanto, o que sobra para ele será apenas maior do que 0. Tá? Vamos fazer os próximos para ver se tem mais alguma restrição nessa expressão aqui. Beleza? Item G. Log de 1 na base 2. Tá? Então, eu vou chamar isso aqui de x. E aí eu vou ter, então, que 2 elevado a x é igual a 1. E aí? 2 elevado a quanto que dá 1? Aí tem aluno que pensa, será que 1? 2 elevado a 1 dá 1? Não. 2 elevado a 1 dá 2, não 1. Então, isso aqui não tem solução? Tem. 2 elevado a 0 é que dá 1. Então, aqui tem solução. A solução aqui é essa aqui, x igual a 0. Portanto, tem solução. Portanto, o logaritmando pode ser 1. Não tem problema nenhum. Letra H. Log de 1 na base 8. Tá? Então, quanto dá isso aqui? Ou seja, 8 elevado a x tem que ser igual a 1. E aí, 8 elevado a quanto que vai ser 1? Mesma coisa, né? Tá?
Não é 1, 8 elevado a 1 não é 1, 8 elevado a 1 é 8, tá? Mas 8 elevado a 0 dá 1. Então, sempre que eu tiver uma, uma coisa dessa aqui, tá? A moral da história é que log de 1 em qualquer base, tá? Qualquer que seja a base, quanto vai dar? 0, tá? A gente, logo, logo, a gente vai ver que tem algumas restrições também para o valor da base, tá? Então, agora, sempre que a gente escrever assim de uma forma genérica, a gente tem que ter cuidado. Bom, isso aqui precisa estar nos casos de existência do logaritmo, que é o que a gente vai começar a ver logo, logo, tá? Então, mas sempre, então, que tiver, né, dentro dessas restrições que existir, tá? Log de 1 em qualquer base sempre vai ser 0, beleza? Letra I, log de 8 na base menos 2. Tá? Então, vou chamar de x. E daí eu tenho que menos 2 elevado a x tem que ser igual a 8. E aí? Bom, um chute natural seria pensar no 3. Tá? Será que menos 2 elevado a 3 dá 8? Menos 2, vamos fazer aqui, menos 2 elevado a 3, isso aqui vai dar qualquer cara ao cubo, né? É ele vezes ele vezes ele. Então, isso aqui vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Então, não dá. Será que pode ser menos 3? Tá? Menos 2 elevado a menos 3? Façam as contas aí e me digam, né? Põe aí no comentário quanto que dá, tá? Porque também não vai dar certo não, tá? Vai dar uma fração, tá? Não vai dar 8. Então, não existe solução para isso aqui, tá? E o que impede a existência de uma solução? Tá? O fato de eu estar usando uma base negativa. Tá? Então, é mais uma restrição para a gente colocar aqui nesse nosso resuminho. Tá? Então, não é só o logaritmando que tem restrição. A base também, esse b, não pode ser negativo. Se ele não pode ser negativo, como é que a gente pode escrever? Ele tem que ser, então, a princípio, 0 ou maior do que 0. Tá? Então, vou colocar aqui, b tem que ser maior ou igual a 0. E aí, nos próximos itens, a gente vai ver se tem alguma restrição adicional. Beleza? No item J, aí você pode pensar, professor, é meio questionável essa restrição que você colocou ali no final do item I. Tá? Porque se eu tivesse aqui log de 4 na base menos 2, eu conseguiria escrever uma solução. Tá? Então, ficaria menos 2 elevado a x igual a 4. Menos 2 elevado a x é igual a 4. E isso aqui eu consigo arrumar uma solução para isso. Tá? Menos 2 elevado a 2 dá 4. Menos 2 elevado a 2, né? Qualquer cara ao quadrado é ele vezes ele. Então vai ficar menos 2 vezes menos 2, e isso de fato dá 4. Tem toda a razão. O problema é, se a gente considerar, então, a possibilidade de esse cara poder ser negativo, como acontece aqui, a gente vai ter problemas mais à frente quando a gente for estudar função logarítmica. Construir o gráfico de uma função logarítmica, por exemplo. Porque aqui a gente teria um caso extremamente patológico. Tá? Vale em alguns casos, alguns pouquíssimos casos, né, como esses aqui do resultado quando a resposta for um número par, né, a resposta aqui, né? Quando a resposta for um número par, tá? Em todos os outros casos, não vai existir solução, tá? Então, para a gente fugir dessa patologia, tá? Para a gente não ter encrenca mais lá na frente e, portanto, ficar com coisas inconsistentes, tá?
mantém-se essa restrição de que a base não pode ser negativa.